Olá, sexto ano, saudades! E aí, bem conectados? Vamos dar sequência à nossa aula. Para isso, tenha sempre em mãos o livro didático. Ele vai ajudar muito no entendimento do conteúdo. Então, hoje, não é novidade, vocês são ótimos disso, nós vamos dar sequência na multiplicação. Isso aí. A multiplicação, eu falo que é tipo um ramo da adição, é soma de parcelas iguais. A soma de parcelas iguais pode ser transformada em uma multiplicação. Por exemplo, na página 176 do seu livro didático, começa contando aqui uma história que está falando aqui de uma família com 4 pessoas e cada uma dessas pessoas produz anualmente 324 quilogramas de lixo sólido por ano. Então, se cada uma pessoa produz 324 quilogramas de líquido sólido, são 4 pessoas na família. Cada uma dessas pessoas produz 324 quilogramas de lixo. Então, a primeira pessoa, a segunda, a terceira e a quarta pessoa. Então, 4 pessoas produzindo 324 quilogramas de lixo, essa soma de parcelas iguais pode ser transformada em uma multiplicação. 4 parcelas de 324 é o mesmo que 324 vezes 4. Como é se dado o nome dos termos na multiplicação? Esses dois são os fatores e o resultado da multiplicação é o produto. Fator, fator, produto. Toda vez que falar produto, lembra do resultado de uma multiplicação. Da mesma forma, se falar soma, o resultado da adição. A diferença, resultado de uma subtração. Então, o produto é o resultado de uma adição. Na multiplicação, quando nós... Pulei. Na multiplicação, aí você pode usar esse sinal de vezes, puxa o zoom, por favor, e esse pontinho. Escrever 12 vezes 3 com esse símbolo é o mesmo que escrever 12 vezes 3. Então, esse símbolo e esse símbolo aqui, tudo indica uma multiplicação. Quando nós multiplicamos por 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, essas multiplicações elas recebem nomes diferentes. Por exemplo, nomes especiais. Quando eu multiplico por 2, eu estou fazendo o dobro de algum número. Quando eu multiplico por 3, o triplo. Por 4, o quádruplo. Por 5, o quíntuplo. Por 6, o sextuplo. Então, falar o sextuplo é o mesmo que falar multiplicando por 6. O quádruplo do número, a mesma coisa que multiplicar por 4, que não é novidade, eu sei que vocês lembram bem disso. Dando sequência a essa aula, a gente vai dar sequência na aula de propriedade. Nós estudamos as propriedades na adição, comutativa, associativa, elemento neutro. Na adição, a multiplicação também tem essas propriedades. Vamos então na página 177 do seu livro. Então, propriedades da multiplicação. Para dar exemplo dessa propriedade, aqui fala de alguns filatelistas que participaram de exposição exibindo parte de suas coleções de selos. Fui rápido, porque está no livro, mas a gente volta. Então aqui tem uma pessoa que coleciona selo. Então eles exibiram o quê? As pessoas que colecionam selos. Foram fazer exposição de selos, eram muitos selos. O que eles fizeram? Eles colocaram em fileiras, em linhas e colunas. Linha horizontal, coluna vertical. E aqui falou que tem 12 linhas, você vai contando aqui, vai dar 12, e 14 colunas. Se eu quero saber o total de selos que tem nessa exposição, basta eu multiplicar 12 vezes 14, que a gente chama de multiplicação em disposição retangular. Só você multiplicar a linha pela coluna. 12 vezes 14 é igual a 168, 168. 14 vezes 12 também dá 168. Observe que quando eu troco os fatores, não altera o produto. Essa é uma propriedade da multiplicação. A ordem do fator não altera o produto. Se eu trocar os fatores, o resultado é o mesmo. A outra propriedade que também você já viu
é a propriedade associativa. O que a propriedade associativa diz? Eu falei para vocês na aula anterior que às vezes a gente utiliza a propriedade associativa para agilizar o raciocínio. Calculamos anteriormente a quantidade de selo em cada um painel. Cada um painel tinha 12 linhas e 14 colunas. Agora, se a gente fosse usar 7 painéis como este daqui, 7 painéis com 12 linhas e 14 colunas, o que a gente pode fazer? Agora nós temos 3 fatores: quantidade de painéis 7, quantidade de linhas 12 e quantidade de colunas 14. Para agilizar, você não vai fazer uma conta de multiplicar com 7 vezes 12 vezes 14. 3 fatores de uma vez. Então, a gente usa a propriedade associativa. A gente pode fazer os 2 primeiros, o resultado vezes esse. É isso que o exercício mostra aí para você. Olha. Cada painel, 12 vezes 14, 168 selos. Como são 7 selos, 7 de 168, 1.176 selos. Ou seja, você pode fazer também o primeiro fator com o segundo, que dá 84. Esse resultado, 84, vezes o terceiro fator, que vai dar 1.176. O que quer dizer essa propriedade? Em uma multiplicação de 3 ou mais fatores, a maneira como os fatores são associados não altera o produto. Você pode associar os 2 primeiros, fazer o resultado, depois multiplicar por esse. Como você pode ver os 2 primeiros, com o resultado desse, multiplicar por terceiro. Observe que o resultado é sempre o mesmo. Nós aprendemos a existência do elemento neutro. A existência do elemento neutro é o que não altera o resultado. Olha aqui. 48. 48 vezes qual número que continua com o fator 48? 1. 1 vezes 48 é 48. Existe a propriedade do elemento neutro na adição. Existe a propriedade do elemento neutro na multiplicação. Na multiplicação, o elemento neutro é 1, porque eu multiplico por 1 não altera o resultado. Na adição já é o 0, porque somar com 0 que não altera o resultado. Isso, dando sequência, então, agora a última é a propriedade distributiva da multiplicação. Pode ser em relação à soma ou em relação à subtração. Mas vamos ver aqui. Primeiro, nós estudamos a propriedade comutativa, que a ordem do fator não altera o produto. Nós vimos que 12 vezes 14 é o mesmo que 14 vezes 12, dá o mesmo resultado. A segunda que nós estudamos é a propriedade associativa, quando nós temos 3 elementos para multiplicar, 7 vezes 12 vezes 14. A gente pode fazer primeiro 7 vezes 12, o resultado multiplicar com o 14. Então, pegar 14 vezes 12, o resultado vezes 7. Não altera também o resultado. Vimos agora o elemento neutro, que é o elemento neutro, o que não altera o resultado é o elemento neutro da multiplicação, é o número 1. Se eu começo, se um dos fatores é 48, eu posso multiplicar, vai voltar nesse fator. 1 vezes 48, 48. Ou seja, o elemento neutro da multiplicação é o número 1. Porque vai multiplicar por 1, vai voltar no próprio número. E agora a propriedade distributiva da multiplicação. Para começar a propriedade distributiva da multiplicação, começamos com um probleminha. Esse probleminha diz o seguinte: com o objetivo de aumentar a renda, o dono de um restaurante começou a preparar refeições que ele manda entregar em domicílio. Então, para o almoço são preparadas 34 refeições e para o jantar 28 refeições. Quantas refeições são preparadas durante os 6 dias da semana em que o restaurante funciona? Então, para responder essa pergunta, a gente pode calcular de 2 maneiras diferentes. Quais são essas maneiras? A primeira maneira, 34 refeições no almoço, 28 ao jantar. Eu vou somar a quantidade de refeições para achar quantas refeições faz por dia, diariamente. Somando 34 do almoço e 28 do jantar, vai um total de 62 refeições diárias. Em 6 dias que o restaurante funciona, vai dar um total de 372 refeições. Aqui, a gente resolve primeiro, lembra da expressão numérica? O interior do parênteses, 34 com 28, 62. E 6 vezes 62,
372. Agora, a segunda maneira é calculamos o total de refeições no horário do almoço e no horário do jantar. E depois a gente adiciona o valor. Refeições no horário do almoço. 6 almoços de 34 vão dar 204 refeições. E 6 marmitas de 28 no jantar vão dar 6 vezes 28, 168. Que também chega o mesmo resultado. Mas vamos ali que eu vou fazer uma reexplicação, que essa sempre tem dúvida aqui nesse quadro improvisado para vocês. Primeira parte, a propriedade distributiva da multiplicação, você pode fazer o seguinte, quando vem um cálculo como esse, você pode primeiro, tradicionalmente, resolver o interior do parêntese, que dá 34, fica aí, mais 28, que deu 62, depois 6 vezes 62, que vai chegar 372 refeições. Ou você pode aplicar a propriedade distributiva. Por quê? Eu vou distribuir o 6 com o 34 e o 6 com o 28. Se eu distribuir 6 vezes 34 mais 6 vezes 28. Por isso que a gente fala distributivo. Eu vou distribuir o 6 com 34 e o 6 com 28. Porque são 34 almoços por dia durante 6 dias. Vão dar o total de 204 almoços. E são 28 jantar. 6 vezes 28 jantares vão dar, no caso, 168. Somando 204 com 168, vai chegar no mesmo resultado que nós temos aqui, 372. Para finalizar, no seu livro, o que diz a propriedade? Então, isso. Multiplicar um número pela soma, que nós fizemos pela soma. 6 com 38 e 6 com 28. Esse aqui nós utilizamos a distributiva. Distribuir o 6 com 34 e o 6 com 38. Multiplicar um número pela soma de dois outros é o mesmo que multiplicar esse número pelas parcelas da adição. E em seguida, adicionar o resultado. Multipliquei esse pelas parcelas da adição e em seguida somei os resultados. O mesmo acontece na subtração. Se eu vou multiplicar, vou 2 com 45, o dobro de 45, 90. O dobro de 16, 32. Se no meio for uma subtração, você vai subtrair, vai dar 58. Então, o exercício para vocês é presente cada adição por meio de uma multiplicação. 6 mais 6, é o dobro de 6, são duas parcelas de 6. Então, 2 vezes 6, 12. Quantas parcelas de 21 mais 11 eu tenho? 1, 2, 3. 3 parcelas de 21 mais 11. E assim sucessivamente. Quantas parcelas de 25 eu tenho? 5 de 25. Quantas parcelas? 1, 2, 3, 4. 4 vezes 7 menos 5. E resolver. Então agora, a tarefa de vocês é resolver as atividades até a página 181. Tá? Bom trabalho para vocês. Começamos a resolver, vocês vão resolver desde onde começamos, da 170 só 179, 181. Pouco. 179 e 181. Já eu vou passar o vídeo da divisão. Não, Júlia, desculpa. Para encerrar, vocês vão resolver os exercícios da página 179 a 181. Pouquíssimos exercícios. Por isso que amanhã eu vou mandar o vídeo da divisão. Então, amanhã eu vou passar a chave de correção, que são pouquíssimas coisas para fazer. Você faz em 10 minutinhos isso. E amanhã eu vou passar vídeo aula da divisão para a gente prosseguir. Bom estudo e até a próxima.